Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro. Veja os destaques da edição de hoje. Vendas no e-commerce registram 8ª alta consecutiva. Padeiro é feito refém durante assalto à padaria em Cunha. Polícia de São José fala sobre as investigações do caso do motorista de aplicativo encontrado morto. Pix bate recorde de aplicações e dinheiro físico vai ficando cada vez mais raro. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A compra online, que é uma realidade na vida de muitos brasileiros, apresentou nova alta, é a 8ª alta consecutiva. No último ano, o setor registrou um crescimento de 10%. A rotina da Kimberly mudou há 4 anos, quando a loja física dela também virou uma loja online. Hoje ela se preocupa muito em criar conteúdos para as redes sociais e também para o site, porque 40% de todas as vendas são de clientes que preferem comprar pela internet. Como a gente fala, no Meu Futuro é o presente, né? Cada vez mais as pessoas querem essa praticidade que o e-commerce entrega, que entrar no site, então já ter todas as características da peça, a descrição, as medidas. A gente tenta ao máximo também sanar as dúvidas dos nossos clientes que compram através do e-commerce, para que seja também uma compra assertiva. A gente tem uma cliente, inclusive, que ela não mora aqui, ela morava no Brasil e aí ela foi embora para Paris e a gente já fez envios para ela. A gente tem uma cliente também super recorrente, que é como se fosse nossa amiga e ela é de São Paulo, compra através do site, compra ali também, às vezes, fazendo algum pedido através do WhatsApp, e a gente sempre está fazendo envios para essas pessoas também. Ainda neste ano, ela pensa em expandir mais as vendas online e entrar para o chamado Marketplace. É como se fosse mais um canal de marketing também, né? Então as pessoas às vezes estão dentro de um marketplace procurando alguma coisa, acabam encontrando o teu produto, encontrando a loja. Então a gente também vê essa outra frente como algo viável para nós. Esse é o 8º ano consecutivo de aumento nas vendas do setor online. Em 2024, este aumento foi de mais de 10%. Agora, para os próximos anos, a expectativa é de que o mercado se desenvolva ainda mais. Segundo projeções da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce brasileiro deve atingir quase 225 bilhões em faturamento até o fim deste ano. O número de compradores online deve chegar a 94 milhões de pessoas, quase 5% de toda a população do país. A gente consegue hoje comparar preços na palma da nossa mão e a gente não precisa deslocar hoje até um estabelecimento para adquirir aquele produto. Então a pandemia trouxe um pouco dessa mudança de hábito e quando a gente muda de hábito é difícil voltar atrás. Então hoje quem não gosta de estar na palma da sua mão navegando e pesquisando produto, e as empresas que conseguirem entender que isso realmente veio para ficar, realmente vai se destacar no mercado. Para o especialista, o Brasil ainda tem um espaço gigante para o crescimento do mercado online. E na região não é diferente. Cada vez mais empresas vão migrar para o digital, principalmente os setores da moda, beleza, supermercado e farmácias. O mercado do Brasil é tão interessante que tem empresas de fora vindo para o Brasil, como a própria Shein, AliExpress, que são fortes, por exemplo, lá na Ásia, né, na China. Eles vieram para o Brasil realmente porque entenderam que esse mercado está muito aquecido. Então tem muito espaço para crescer ainda. E você, hein, costuma fazer compra online? Para você, na sua realidade, a compra online de fato veio para ficar? Ou você é mais tradicional, até dá uma olhadinha na internet em alguns sites, algumas lojas que você confia, mas você prefere ir lá na loja física, olhar direitinho o material, comprar direto ali do lojista? Como é que é a sua rotina de compras, o seu hábito de compras? Me conta pelo nosso WhatsApp, que é o 997524005. E aí já aproveita para me mandar no WhatsApp também, se você ainda tem dinheiro físico. Por que eu estou te perguntando isso? Porque o jeito de comprar vem mudando e o jeito de pagar também. Cada vez mais as pessoas estão comprando online e cada vez mais as pessoas estão usando os pagamentos digitais. Na semana passada, o Banco Central divulgou que o Pix bateu recorde de operação. 290 milhões de operações em um único dia. Isso explica o porquê que o dinheiro físico está sumindo cada vez mais das carteiras.
Olha só, será que alguém ainda anda com isso aqui no bolso? O dinheiro em papel, que por muito tempo dominou as compras do dia a dia, tem perdido espaço nos últimos 5 anos, de acordo com a pesquisa Pagamentos em Transformação, realizada pela Google. Aqui no Mercadão de São José dos Campos, a gente veio descobrir como as pessoas fazem os pagamentos. Vem com a gente. Logo que a gente chegou, a gente já encontrou o seu Milton, que não abre mão de pagar em dinheiro, né? Por que o senhor evita usar Pix e cartão? Porque eu não gosto de cartão, porque o cartão é a maneira mais fácil do cara te enrolar, entendeu? O cara rouba o seu cartão e sai gastando. Então o senhor é uma pessoa precavida? Eu sou precavido. Eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular, quer dizer, não tem o aplicativo do banco no celular, não tem nada. Quando eu preciso, eu vou e tiro um pouco e vou levando assim. É melhor. Cartão. O dinheiro fica meio preocupado, às vezes pensa que perdeu, não perdeu. Entre cartão e Pix mesmo, né? Eu acho que é um dos dois que mais tem utilizado. Eu paguei com o meu cartão. Tudo eu pago tudo no cartão. Tenho medo de fazer Pix. Vai que eu ponho sem óculos, eu ponho um número a mais, aí pronto, lá se foi meu pagamento. O levantamento feito pela Google mostra que o dinheiro em espécie está cada vez mais raro na rotina do brasileiro. Em 2019, 43% dos entrevistados usavam notas e moedas com frequência. Em 2024, esse número despencou para apenas 6%. O Pix vem se consolidando como o meio de pagamento preferido no país. Em seguida, aparece o cartão de crédito. Mas os comerciantes afirmam que no dia a dia aparece de tudo. Varia muito de pessoa por pessoas, né? Da idade, outros vêm da roça também, nem sabe mexer com cartão, né? Então é difícil, né? A gente pensa que está caindo em desuso, mas não é bem assim. Ainda tem muita gente que utiliza, né? Utiliza. O Pix, de vez em quando eu faço, né? Mas eu ainda uso papel moeda, né? Tá vendo? Essa senhora acho que resumiu tudo, né, gente? Depende muito da geração, do hábito, de onde a pessoa vem, se tem familiaridade ou não com a tecnologia, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas o fato é que o Pix veio para ficar e muita gente, principalmente da nova geração, só usa esse tipo de pagamento. Quando muito um cartão de crédito. Assistindo a reportagem, sabe de uma coisa que eu lembrei? Você que já passou dos 40 como eu, talvez se lembre também. Lembra quando a gente tinha porta-moeda? Era chiquérrimo, vocês lembram? Nossa, o porta-moeda cheios, a carteira vinha com, às vezes, um espaço específico para moedas, né? Hoje em dia, moeda, então, se achar cédula já é um pouco mais difícil, moeda, então, tá quase que virando objeto de colecionador. É um exagero, mas retrata um pouquinho dessa nossa nova realidade dos meios de pagamento também. Você não vai me deixar sozinha nessa, né? Cadê o 40 a mais me assistindo aqui? Vocês lembram? Vocês tinham porta-moedas? Eu tinha. Adorava, achava chiquérrimo. Se você já teve um ou ainda tem, se você ainda tiver, tira uma foto e me manda. A nova geração vai conhecer o que é porta-moeda. Se você não tem mais, mas compactua comigo desse uso há alguns anos, me conta que eu não estou sozinha nessa, tá bom? Tem mensagem de telespectador falando sobre esse assunto do empreendedorismo, como o Reinaldo de Caraguatatuba. Faço salgados, já empreendo e vou pôr online também. A cara dos seus salgados aqui, a cara tá boa, hein? Se eu pudesse agora fazer, ó, pegaria fácil uma coxinha, acho que é um risoles aqui, parabéns. E de fato, vai para o online também, que eu acho que a chance de você expandir o seu negócio é muito grande. Estamos na torcida para que a sua venda de salgados bombe, faça muito sucesso. Reinaldo, obrigado, um beijo para você e para todo mundo de Caraguatatuba. Enquanto você me manda mensagem sobre essa questão do pagamento que eu te falei, eu quero que você preste muita atenção nessa história que a gente vai trazer para você agora. Uma história que assim, que dá medo só de se imaginar no lugar da pessoa. Vendo as imagens, então, que a gente tem para dividir com vocês, Nossa Senhora, um padeiro viveu momentos de tensão durante um assalto em Cunha. Ele foi feito refém por 2 homens enquanto trabalhava. Beatriz Plaça, ao vivo, traz as informações sobre esse assunto. Bia, boa noite para você. Marcela, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso, então, 2 homens armados entraram nessa padaria que fica no bairro Várzea Gouveia, em Cunha. Este padeiro estava trabalhando por volta das 2h15 da madrugada. As imagens das câmeras de segurança mostram estes 2 homens abrindo ali o portão e entrando nesta padaria. Eles vestem roupas de frio e também capacetes para não serem identificados. As imagens das câmeras de segurança
segurança da parte interna também pegaram o momento em que estes dois homens armados apontam aí a arma para este padeiro, fazem ele refém, pedem para ele deitar no chão. Graças a Deus aí ele não ficou ferido, mas estes homens levaram R$ 1.500 do caixa. E a gente fala mesmo, graças a Deus, né, Marcela? Porque em uma situação dessa, imagina o medo dessa pessoa, né, de passar por uma situação, a arma no rosto dele, e esta pessoa estava trabalhando. É isso que mais revolta a gente. 2h15 da manhã, trabalhando para conseguir ganhar o pão de cada dia, fazendo pão para outras pessoas e ainda é vítima desses criminosos. Essa ocorrência já foi registrada na Polícia Civil da cidade como roubo e agora a polícia está com essas imagens das câmeras de segurança e procura por esses criminosos. Eu volto com você no estúdio. Bia, obrigada. Com certeza você fez um comentário que reflete, eu tenho certeza, que o comentário de muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, inclusive o meu também, da gente não ter segurança, não ter essa... Você sai para trabalhar, não sabe se volta. Muitas pessoas que já foram assaltadas, que já foram furtadas, que já foram, foram vítimas de criminosos enquanto trabalhavam ou enquanto estavam indo para o trabalho ou voltando para o trabalho. Essas pessoas sempre falam a mesma coisa, a gente não tem mais segurança, a gente sai de casa, mas não sabe se vai voltar. É revoltante isso e, infelizmente, é algo que a gente tem noticiado sempre, porque acontece sempre. E sempre que acontece, eu falo o quê para você? Eu vou adorar voltar aqui no jornal para dar o desfecho dessa história e mostrar que esses criminosos estão presos e vão continuar presos, porque não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Bia, obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação. Um beijo para você, até mais tarde. Tchau, tchau. A polícia de São José dos Campos falou hoje sobre as investigações relacionadas à morte do motorista de aplicativo que desapareceu no fim de semana e acabou sendo encontrado morto domingo à noite. Mais um suspeito pelo crime foi preso ontem. Mais um suspeito por envolvimento no latrocínio do Carlos Eduardo, motorista por aplicativo de 23 anos, encontrado morto no domingo. Esse segundo suspeito, ele se entregou à Polícia Civil ontem à tarde. Mais cedo teve coletiva de imprensa aqui na sede do DINTER 1, em São José dos Campos. O delegado responsável por esse caso falou um pouquinho sobre a situação e como andam as investigações. Vamos escutar a fala dele. O segundo indivíduo, que já estava identificado e tinha sido indiciado indiretamente, ele se apresentou à nossa unidade. Tinha uma prisão preventiva também com relação a ele, porque a gente tinha ali convicção de que ele participou, apesar de não ter sido ele que efetuou os disparos, ele recebeu o dinheiro da vítima em espécie, ele estava em toda a cena do crime, ele foi se apresentar, foi feita a captura dele, deu-se cumprimento ao mandado de prisão, porém, ele tentou se esquivar da responsabilidade criminal, contando uma história como se ele tivesse ido meio quase que forçado pelo indivíduo que tinha sido preso primeiro e que ele não teria participado da execução, não estaria nem no local do momento da morte, que ele teria feito só o saque do Pix. Mas nós já temos elementos ali dentro de tudo que foi apurado que mostram que ele praticamente mentiu mesmo com relação a algumas partes ali da versão dele para tentar se esquivar da responsabilidade criminal. Então, os dois autores do crime de latrocínio consumado já foram identificados e estão presos. E agora o que falta, né, é a nossa investigação ser concluída com relação às perícias que foram requisitadas e a junção de tudo que foi apurado no final de semana para que o Ministério Público tenha elementos para apresentar a denúncia, depois eles serem condenados e responsabilizados de forma definitiva. Então a gente já tem 2 suspeitos presos, o primeiro preso no domingo, em flagrante, ele que estava dentro de uma adega no momento da abordagem, e mais um então que se entregou à polícia ontem. Claro que as investigações continuam na tentativa da Polícia Civil solucionar todo esse crime. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Em Caraguatatuba, a polícia investiga um crime que chamou a atenção dos moradores do bairro Travessão. Um homem foi espancado por pelo menos 10 pessoas e morreu. Pedro Coralha traz as informações sobre esse assunto. O homem foi espancado até a morte nesta terça-feira no bairro do Travessão, em Caraguatatuba. O SAMU foi acionado após uma movimentação acontecer no bairro. Um homem
conhecido como Vitão. Ele era conhecido por usar entorpecentes na região e praticar pequenos furtos. Estava sendo visado por moradores do bairro do Travessão. Até que nesta terça-feira ele tinha roubado uma bicicleta. Populares, as pessoas do bairro então pegaram ele e com pedaços de pau, barras de ferro e pedras começaram a agredir esse homem. Segundo a pessoa que chamou o SAMU para prestar o primeiro atendimento, eram cerca de 10 pessoas. O SAMU foi acionado, ele foi resgatado e encaminhado para o Hospital Estela Maris, também em Caraguatatuba, porém não resistiu aos ferimentos. Policiais foram acionados, o caso foi registrado como homicídio em Caraguatatuba e agora a polícia investiga o caso para encontrar os agressores. De Caraguatatuba, Pedro Coralha. Imagens do Centro de Operações Integradas de Jacareí ajudaram a prender um homem que estava sendo procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia. As câmeras ajudaram a identificar esse homem porque elas possuem um sistema de reconhecimento facial. Nas imagens é possível ver ele caminhando por uma calçada na ponte Nossa Senhora da Conceição, no sentido centro da cidade. Depois que houve essa identificação, então, por esse sistema de reconhecimento facial, a Guarda Civil Municipal foi prontamente acionada e os guardas, então, abordaram esse rapaz. Ele foi levado para o 1º Distrito Policial da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. De São José dos Campos, Jefferson Santos. Hoje teve uma operação batizada de Operação Apagão. A investigação apontou um conjunto de indícios de fraude fiscal em empresas que atuam na fabricação e comercialização de fios e cabos de cobre e alumínio. A operação tem como alvo 25 empresas do estado, algumas em Caçapava e em Santa Branca. Teve uma outra operação, hoje de manhã, foi a da Receita Federal, que está investigando possíveis crimes de falsidade de documentos e lavagem de dinheiro. 3 empresas de Pindamonhangaba estão entre as investigadas. O objetivo dessa operação é reunir provas adicionais contra uma consultoria suspeita de fraudar compensações tributárias. São investigados os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade documental. Segundo as investigações, esse esquema continuou funcionando mesmo após ter sido alvo de uma operação em março de 2024. Essas novas fraudes somam cerca de 244 milhões de reais. Aqui no Vale do Paraíba são investigadas 3 empresas de Pindamonhangaba, suspeitas de contratar os serviços fraudulentos dessa consultoria. Juntas, elas teriam compensado indevidamente cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Os valores pagos pelos contribuintes chegavam até 70% do valor dos impostos compensados indevidamente. Esse dinheiro, segundo a investigação, era utilizado para a compra de imóveis, tanto no Brasil quanto no exterior, e de bens de luxo, no nome de terceiros e de empresas de fachada. Isabela Toches para o TH+ Notícias. Pausa rapidinha para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre um tema muito delicado, mas muito importante de ser abordado para ser prevenido. Vem crescendo o número de pessoas que tiram a própria vida. E hoje é Dia Mundial de Combate ao Suicídio. A gente fala sobre isso já já. 6h48, até daqui a pouco. Todo sábado, Gui Moreira te espera no Você Melhor, o programa que inspira sua jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada. Sábado, 1h45 da tarde, na TH+ SBT. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O Serra Mar Shopping apresenta o evento Tilt Brush by Google. Desenhe no ar com luz e cor. Um evento gratuito. De 14 de agosto a 14 de setembro. Vem viver essa experiência.
Parque Empreendimentos, o mês do cliente chegou com condições imperdíveis. Compre seu AP em um condomínio planejado com área de lazer completa e pague parcelas a partir de R$ 1.899, ou seja, parcelas menores do que o aluguel e mais. Junte renda com até 2 familiares, use seu FGTS e garanta desconto do governo de até R$ 55 mil. E só no mês do cliente você tem sinal em dobro de até R$ 5 mil. Isso mesmo, no mês do cliente o seu sinal vale o dobro. Fale agora mesmo pelo nosso WhatsApp 0800 795 1588 ou visite o estande de vendas mais próximo e faça já sua simulação. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Valley Shopping, Piso Dutra. É vero saboroso, é vero Abratio. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. O SBT está pronto. A fase de Liga da Champions vai começar. Impossível não ficar arrepiado com a UEFA Champions League aqui no SBT. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Tem Real Madrid e Olympique de Marseille. UEFA Champions League no SBT. Hoje a gente dá sequência à nossa série sobre saúde mental. Eu não sei se você sabe, mas hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Quando a gente começou a pesquisar alguns dados sobre isso, eu te confesso que eu fiquei chocada. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, por dia, 38 pessoas tiram a própria vida no Brasil. Para falar sobre esse tema sensível e importante, nós pedimos ajuda ao psiquiatra, o doutor Galiano Brazuna. Bem-vindo, doutor. Bom dia, não, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela participação. Doutor, eu falo que é um tema sensível porque esse tema ainda é um tabu. Pouco se fala abertamente sobre o assunto. Muitos falam que a gente não pode falar muito porque pode incentivar pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis a chegarem, né, a tirar a própria vida. Mas eu acho que informação é prevenção e a gente pode ajudar as pessoas a combater esse tipo de situação tão triste, né? É verdade, você está certíssima. A informação de que o pensamento de querer tirar a própria vida, que passa na cabeça de algumas pessoas, é um problema de saúde, não é algo que é algo além disso. Então, deve ser entendido como um problema de saúde. E mais, por exemplo, quase 100% das pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas sofrem de algum problema de saúde mental, seja depressão, seja às vezes uso de drogas, seja o transtorno bipolar. Então, é algo muito importante porque você viu, é um número muito alto de fatalidades e é algo que é possível prevenir e essas campanhas de educação que são feitas através da televisão têm um impacto muito importante nisso. Doutor, vendo outros dados também, eu vi que cresceu muito o número de adolescentes, de crianças e adolescentes, principalmente, tirando a própria vida. Como é que a gente explica isso, doutor? Como é que a gente, mais do que explicar, como é que a gente freia essa crescente? Como é que a gente intervém nesse sentido? Infelizmente, o número cresceu, né? Hoje é a 4ª causa de morte de 15 a 30 anos. Eu penso que a forma de combater isso é você conseguir identificar os sinais que as crianças, os adolescentes e os adultos apresentam e que podem, onde pode ser necessário, fazer o encaminhamento para um serviço médico ou um serviço psicológico para dar cuidado para isso, porque é algo que, se tratado, isso passa, esse sentimento, essa angústia, ela tem uma data para acabar quando tratada, entende?
Tem algumas pessoas que já me disseram o seguinte, que às vezes tentam conversar com algum amigo ou com algum parente que está em depressão, ou que mostra alguns sinais assim de insatisfação por tudo, pela vida, pelo trabalho, pela família. Sabe aquela pessoa que parece que não está feliz com nada? Tem algumas pessoas que falam, eu tento ajudar, eu falo para a pessoa buscar ajuda, mas a pessoa fala, que isso? Eu não preciso, é uma fase, vai passar. A pessoa tem essa coisa de, opa, comigo não, eu não preciso disso. Como é que a gente faz, então, para ajudar, às vezes, a pessoa que não está pronta para ser ajudada? O primeiro ponto é entender que existem, quando as pessoas vão manifestando, os amigos, né, manifestam um sentimento de desesperança em relação ao futuro. Eu acho que não vale mais a pena eu estar aqui, acho que eu sou um peso. Isso tudo são sinais de alerta, são um sinal amarelo. Nesse sentido, você deve insistir para que a pessoa busque o tratamento e, se você puder, inclusive levá-la ao tratamento, né? Não é pouco comum, chega lá no meu consultório e no consultório de outros colegas, às vezes onde um amigo trouxe, olha, eu trouxe tal pessoa porque ela não está bem, né? E a pessoa não se vê, porque a pessoa acha que aquilo é da realidade, mas a depressão, por exemplo, ela transmuta a percepção da realidade. Então a pessoa acha que daqui para frente não tem mais futuro, que as coisas estão destinadas a ter um desfecho ruim, e tudo isso é uma ilusão da mente na fase que a pessoa está na depressão. Esses pensamentos, esses comentários são os sinais que a gente pode observar, porque todo mundo passa por momentos difíceis na vida, né? Todo mundo chega por alguma situação que você fala, meu Deus do céu, por que comigo? Como assim? Como é que eu vou sair dessa? Qual que é a diferença desse desespero momentâneo e de um desespero que parece que toma conta da vida inteira? São essas falas de não ver esperança mais no futuro prolongadas, por exemplo? Isso, a perspectiva, por exemplo, às vezes acontece alguma situação difícil, um divórcio ou uma perda de trabalho, e às vezes se o pensamento da pessoa vai para um sentido assim, daqui para frente não tem mais futuro, tudo está acabado, eu me sinto um peso para as pessoas, e a pessoa começa a não ter ânimo para fazer mais nada, não tem ânimo para sair de casa, né? Ela muda, não sente prazer nas atividades. Esse é um momento, é um sinal de alerta que precisa, de fato, ser encaminhado para atendimento. Pessoal, eu acho que assim, a gente precisa encarar a procura por ajuda, quando a gente fala de saúde mental, como a gente encara ajuda com qualquer outra especialidade médica. Quando a pessoa está com dor de cabeça, vai ao neuro. Quando a pessoa está com muita dor nas costas, no joelho, você procura um ortopedista e não vê problema nenhum. E fala, nossa, marquei um ortopedista. Quando você percebe que está numa situação muito complicada, dificilmente as pessoas entendem que precisam de um psicólogo ou de um psiquiatra. Quebra esse preconceito, não faz isso não. É melhor que a gente converse sobre o assunto, sobre as nossas dores, com quem entende, pode nos ajudar, do que a gente passe sozinho por uma situação difícil, né, doutor? Sim, até porque existe ajuda e modifica. Eu mesmo, antes de entrar na faculdade, quando eu comecei a área de psiquiatria, eu falava assim, nossa, mas existe essa questão de tristeza desse jeito, de não ver sentido nas coisas, sentimento de vazio, é uma doença. Eu achei que não existisse isso. Então eu imagino assim, que eu fiz a faculdade de medicina, né? Mas as pessoas não. Então é um conceito difícil, mas é um conceito real. Existe uma questão da mente onde há uma alteração, onde a mente fica alterada na sua percepção. Tem participação de telespectador sobre esse assunto, pessoal? É isso mesmo? Está finalizando a pergunta? Tem participação de telespectador? Vamos lá, chegou aqui, vamos dar uma olhadinha no telão juntos. Walter, de Taubaté. Marcela, minha filha de 10 anos, hoje me disse que está sofrendo bullying na escola e está depressiva. Como posso ajudar? Acho que a dúvida do Walter é um sentimento de tantos pais, porque o bullying é uma coisa perigosa, não é só uma brincadeirinha, como muitos acham, é algo que pode tirar o sono do pai e deixar a filha depressiva mesmo, né, doutor? Sim, porque o bullying nessa idade, né, a questão social, dos vínculos sociais é muito importante. Então, quando ela se vê, às vezes, com uma agressão verbal junto à escola, aquilo vai deixando ela fazer se sentir separada do grupo, excluída. Então, isso pode dar sintomas depressivos. Então, eu orientaria
passar, né, com um acompanhamento com um psicólogo, com uma avaliação ou um colega médico para a gente poder ver qual que é a dinâmica, quer dizer, como que ela está sentindo isso e quais são as intervenções que dá para fazer. Intervenções na escola, conversar com os professores e dependendo do nível como que ela se encontra, às vezes um apoio, né, para um suporte emocional para essa fase. Muito bem. Suporte emocional todo mundo precisa. Se a gente tivesse suporte emocional na vida, tudo seria diferente e para melhor. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês também. Boa Obrigada. noite para todos. Agora você confere os bastidores da política com Diego Amorim, direto de Brasília. Ministro da Suprema Corte tem que julgar, ponto. É óbvio, eu sei, mas estamos num tempo em que é preciso repetir o óbvio com alguma frequência. Antes de qualquer coisa, esta minha fala nada tem a ver com Jair Bolsonaro ou com o julgamento ainda em curso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre tentativa de golpe de Estado. Mas é bom que neste momento do país nos recordemos do papel de um ministro do Supremo. Ministro de Suprema Corte aplica a lei, investido do poder que lhe foi confiado, analisa os fatos, conforme os autos, e profere seu voto, sua sentença. É isso. Ocorre que ministro do Supremo hoje virou celebridade. Dá palestra, concede entrevistas toda hora, confraterniza com advogados de réus, tira selfies com admiradores, responde a haters, organiza eventos no exterior. A culpa não é apenas das sessões da TV Justiça. Ministros do STF escolheram mudar de postura nos últimos anos. Perderam a reserva, digamos assim, e passaram a se assumir mesmo como figuras públicas de projeção midiática. Parece-me consensual que esse não é um bom caminho para o país. Não se trata de ignorar o caráter político do STF, mas de resguardar a essência de cada função pública. Ministro da Suprema Corte não tem que dar lição de moral ou mandar recado, como ouvimos dia sim, outro também. Não deveria haver nada mais potente do que a aplicação da lei. Voto não deveria ser momento de promoção pessoal ou de espetáculo. A importância do STF para o Estado Democrático de Direito é incontestável. Talvez, se apagássemos os holofotes, a força silenciosa da lei voltasse a falar mais alto. Eu vou te repassar agora uma mensagem enviada pelo governo federal e eu lerei o comunicado na íntegra. Abre aspas. Todo brasileiro precisa saber. O Brasil não abaixa a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente segue do lado do Pix. É do brasileiro, é gratuito, moderno e inovação nossa. Vocês viram o tarifaço? Mas a gente segue do lado das nossas empresas, oferecendo crédito e abrindo novos mercados para exportação. A gente segue do lado de quem mais precisa, com o Bolsa Família e fora do mapa da fome de novo. E vocês viram que mais de 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque conseguiram melhorar de vida? Pois é, o Brasil bateu a menor taxa de desemprego da história. A gente segue do lado do estudante, com o pé de meia. Do lado do trabalhador, batalhando pela isenção do imposto de renda e a taxação dos super ricos. E sabe por que fala-se a gente? Porque somos nós que fazemos esse país. E a gente pode contar com quem está do nosso lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Fecha aspas, e assim termina o comunicado enviado para nós pelo governo federal, que eu acabei de ler na íntegra. Agora a gente volta a falar sobre as notícias regionais. Assim como vem acontecendo desde o começo da semana, amanhã também deve ser um dia quente e seco no Vale, na Serra e também no litoral. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 8 e 32 graus. Em Aparecida, a máxima pode chegar à marca dos 31 graus. A mínima é de 11 e a máxima de 26 em São Sebastião. E em Campos do Jordão, a mínima deve ficar em 10 e a máxima em 25 graus. Atenção você que vai pegar a Dutra daqui a pouquinho, não agora que o jornal não terminou, mas em breve tem notícia de acidente
e notícia de acidente com reflexo no trânsito, problemas relacionados ao trânsito também. Seguinte, o mapa aqui da CCR mostra congestionamento, trânsito praticamente parado entre os quilômetros 110 e 113. Tem uma equipe no local atendendo a essa ocorrência e o que a gente apurou com a própria concessionária que administra a rodovia é que hoje, por volta das 3h30 da tarde, teve um tombamento de um caminhão sem vítimas, exatamente nesse quilômetro aí, que está no trânsito, que está com trânsito ainda, 110, no sentido Rio de Janeiro. As equipes de resgate foram deslocadas até o local para orientar o tráfego, para prestar atendimento. A faixa da direita ficou bloqueada por cerca de 1h30 e, em função disso, tem reflexo no trânsito até agora. São 8,5 km de lentidão. Na verdade, essa quantidade, né, de congestionamento, 8,5 km, foi um pouco depois desse acidente acontecer, mas ainda há reflexos no trânsito, pelo menos aí entre os 110 e os 113. Tem o reflexo do acidente e mais a movimentação intensa desse horário, 7h05. Então, para você que vai pegar a Dutra, principalmente sentido Rio de Janeiro, saiba que tem esse problema aqui na região de Taubaté. Pausa rapidinha para chamar o intervalo comercial, 7h05, eu volto já. Hoje, 15 para as 8 da noite. Um olhar apurado sobre a notícia. Você acompanha tudo de perto. Os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo estão aqui, no SBT Brasil. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O novo Hotel São José dos Campos é o seu ponto de partida para viver a cidade com conforto e praticidade. Com estrutura completa de lazer, piscina climatizada, sauna, academia e quadra de beach tênis, aqui você relaxa e aproveita ao máximo cada momento. O restaurante Base Barbecue by Novo Hotel oferece cortes especiais, pratos saborosos e a tradicional feijoada aos sábados. Bem localizado e com fácil acesso ao litoral e à Serra da Mantiqueira, o Novo Hotel é ideal para sua viagem ou evento. Novo Hotel São José dos Campos, sua melhor escolha na região. Hoje, com bem mais que os meus 20 e poucos anos, eu só quero dessa vida é ser feliz. Fábio Júnior Legacy. Celebre a sua jornada. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Vanderlei está de volta para aquele recado precioso para você que está enfrentando picos de estresse, de ansiedade. Quem não está, Vanderlei? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite para você que está acompanhando a programação. Quanta gente que passa por isso e a pessoa não se dá conta, não percebe. Ou então busca uma via mais fácil, que é automedicação. Isso é um perigo, né? Agora, a gente traz aqui já durante toda a semana o magnésio, que é o mineral da vida. Ele tem mais de 300 reações e esse tipo de magnésio, algumas pessoas têm dúvida. Qual que é a diferença do magnésio para o que a gente encontra em farmácia? Em farmácia você encontra magnésio comum de várias marcas. Aqui a gente traz uma fórmula exclusiva com mais de 300 reações na forma quelada. Ele tem a biodisponibilidade. O que é isso? É para o corpo absorver completamente e não deixar resíduos sobrecarregando o rim, o fígado. O magnésio, ele é excelente para a ansiedade, para o estresse, porque ele aumenta no corpo o trio do bem, dopamina, ocitocina e o triptofano. São hormônios do bem-estar, para te dar energia, dar clareza, porque ele nutre o cérebro, principalmente com a metilcobalamina, que é a vitamina B12. Agora, esse é um mineral que ele vai além da saúde mental. Ele ajuda também no caso de dor. Quanta gente que a pessoa fica estressada porque está com dor. Você vai conversar, a pessoa está mal-humorada, mas é que ela está sofrendo, toma remédio e não funciona.
Por isso que a gente traz essa fórmula exclusiva. Muito bem, essa fórmula é incrível. Eu acho que você poderia aproveitar que você está assistindo essa dica aqui no TH Mais Notícias e ligar para esse número que aparece aqui na sua tela, porque quem ligar, além de levar o magnésio, ainda tem presente, né? Tem Eu gosto presente, muito dessa parte. tem presente. Olha, você, às vezes, a gente pensa assim, não posso gastar, não tenho dinheiro, não tenho cartão. Realidade. Pedir emprestado para aquele parente, deu na metade do mês, já está falando, vai vencer a fatura. Para não precisar passar por isso, você vai encomendar, eu vou entregar para você, não tem taxa de entrega, não paga ligação, e você faz no carnezinho. Usa primeiro e começa a pagar no final de outubro. Então, ó, 0800 591 7311, esse é o telefone, 0800 591 7311. Vai ganhar, quem ligar não é sorteio, você vai ganhar o cálcio e o seca-barriga, tá? Cálcio para os ossos, o seca-barriga para ajudar a emagrecer, é presente para você que ligar, 0800 591 7311, mas tem que ser agora. É isso aí, depois vai falar, ai Marcela, perdi, não perde gente, vai nessa dica do Vanderlei, porque se o Vanderlei tá aqui é porque a dica é boa. Então liga agora, 0800 591 7311. Não anotou, né? Eu conheço você, vou falar de novo. 0800 591 7311. Hashtag fica a dica, certo? Tá certo. Obrigada, Vanderlei. Boa noite pra você. Ó, trouxe um pra você ali. Eba! Gostei! Depois eu vou usar e vou contar pra vocês. Vamos usar juntos pra gente vai trocando figurinhas? Obrigada, viu? Pessoal, é o seguinte, quem utiliza as ruas e avenidas da região da Vila Edmundo, em Taubaté, precisa ficar atento. A Prefeitura fez várias alterações viárias em alguns trechos desse bairro. Essas alterações afetam motoristas e também quem utiliza o transporte público. Matheus Andrade tem as informações sobre esse assunto. Os motoristas de Taubaté precisam se atentar às mudanças viárias na Vila Edmundo. A partir desta quarta-feira, a Rua dos Passos, por exemplo, passou a ser apenas em mão única. Outras ruas também sofreram alterações. Essas mudanças são necessárias devido à chegada do supermercado Taust aqui na Vila Edmundo. A Prefeitura realizou alguns estudos e chegou à conclusão que eram necessárias essas mudanças para garantir mais fluidez no trânsito e também segurança. Mudanças que também afetam o transporte público da cidade. Quem vai nos dar todos os detalhes é o secretário de Mobilidade Urbana. Secretário, obrigado pela sua entrevista. Quais ruas passaram por alterações? O que muda na prática? Olha, o que muda na prática é a Rua dos Passos, nesse trecho aqui entre a Edmundo Muriúde e a Rua Clara Helena Ribeiro, que é a próxima rua, que era mão dupla, né? Agora ela passa a ser mão única no sentido bairro centro para poder dar mais fluidez para o trânsito. A Rua Domingos do Prado, que é a rua aqui de trás também, que seria a parte de trás do Taust, ela também, num primeiro momento, mão dupla, agora passa a ser mão única no sentido Edmundo Muriúde, Charles Schneider e Edmundo Muriúde no sentido da Clara Helena, exatamente para tirar o cruzamento perigoso desse trecho. A Rua Clara Helena também era mão dupla, agora passa a ser mão única no sentido, é o posto de gasolina para a Estrada do Pinhão, exatamente para tirar o perigo do cruzamento que existia ali. Então assim, você soma as ações para melhorar a fluidez com as ações para melhorar a segurança do trânsito. E essas mudanças também afetam o transporte público da cidade, né, secretário? O que muda na rotina dos usuários de transporte público? A linha de ônibus que cobre esta região, na verdade, ela vai agora passar pela Milton Chagas, fizemos a extensão dessa linha. Já existe o abrigo de ônibus aqui, né, em frente ao Taust. Vai ter também ali um semáforo com botoeira para travessia de pedestre, para dar segurança, mas também para incentivar as pessoas que possam pegar o ônibus, andar de ônibus, ou seja, a política pública de mobilidade urbana sendo colocada em prática. E vale destacar que as ruas afetadas estão nesse momento com sinalização e com os agentes de mobilidade. Tudo isso deve continuar nos próximos dias para garantir essa segurança para os motoristas, né? É importante se atentar a essas mudanças para evitar acidentes, secretário? Sem dúvida, e até muito bem colocado. A presença dos agentes é para fazer a orientação, para melhorar a fluidez e principalmente a segurança. Então, assim, os agentes não estão aqui para fazer multa, absolutamente não. É para poder fazer orientação e dar segurança, né, para os motoristas.
Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista, secretário de Mobilidade Urbana de Taubaté. Recapitulando então, essa aqui é a Rua dos Passos, na Vila Edmundo, região bastante movimentada aqui na cidade, que a partir dessa quarta-feira passou a ser apenas de mão única. Alterações que já estão em vigor, Secretaria de Mobilidade Urbana está no local, diversas sinalizações estão por aqui para orientar os motoristas e evitar acidentes. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Matheus. Então se organizem direitinho, viu? Gente, eu tô sabendo que tem um monte de telespectador falando sobre idade, falando sobre porta-moedas, como eu comentei no comecinho do jornal. Infelizmente, eu não vou conseguir ler as mensagens porque o nosso tempo acabou. Piscou, voou, terminou o TH Mais Notícias. Passou rápido, né, gente? Mas amanhã a gente volta a conversar, combinado? A partir das 6h30 da tarde. Muito obrigada pela participação, pela companhia. Boa noite e até amanhã. Tchau.